Nicolau. Nós celebramos este culto esta noite em nome e na presença do Deus que veio ao nosso encontro, que nasceu em uma manjedoura e se entregou por cada um de nós numa cruz hoje. Nós celebramos este culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos todos juntos, proclamam anjos mil. Guarda
Queridos, há alguns grupos que são contra a comemoração do Natal, no qual eles afirmam que esta festa é uma festa pagã e que não deveríamos assim comemorar. Nós até mesmo sabemos, ou talvez muitos de nós sabem, que Cristo não nasceu em dezembro. Porém, isso não torna a comemoração do Natal uma festa pagã, pois para nós o importante não é a data, mas sim o fato. Pois assim sabemos que um dia Jesus, ele nasceu e trouxe paz, trouxe vida, alegria para o mundo perdido, abrindo assim as portas da alegria e vida eterna para a humanidade. E assim, pelo amor e pela graça de Deus, nós estamos hoje comemorando mais um Natal, onde nesta noite, em muitas casas, haverá uma ceia bem especial, trocas de presentes e assim por diante. No entanto, muitos sequer lembrarão de homenagear o aniversariante, Jesus. Mas para nós que somos cristãos, Natal é um dia de alegria, de regozijo pelo nascimento de Jesus Cristo. É dia de relembrarmos o grande amor de Deus por nós. É dia de relembrarmos que Deus nos amou tanto ao ponto de se fazer homem e habitar entre nós. E assim eu convido a nós lermos em conjunto, ou assim visto no telão, o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 2, os versículos 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa multidão, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Queridos, no verso 7, Lucas nos diz que não havia lugar para eles na hospedaria. Devido ao decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se, José e Maria saíram da cidade de Nazaré e percorreram uma distância de 145 quilômetros, mais ou menos, até Belém. Para nós, que moramos aqui no litoral, ou outros que moram mais no interior do estado, 145 quilômetros não é nada. Alguns até mesmo dizem, é logo ali. Mas numa época em que não havia estradas pavimentadas, onde o meio de transporte era o expresso canelinha, isto é, a pé, ou andar sobre o lombo de um burrinho, 145 quilômetros não era pouca coisa, mas vários dias de viagem. E no caso de José e Maria, havia mais um agravante. Maria estava no período final da sua gravidez. E assim, vencidos os cansativos dias de viagem, eles finalmente chegaram à região de Belém. E eu até imagino que as primeiras casas que eles procuraram foram até mesmo as casas de seus parentes, onde esperavam ali acolhimento, esperavam ajuda, ainda mais nas condições que Maria se encontrava. Mas não foram acolhidos em nenhuma casa. Tentaram então alugar um quarto numa das hospedarias da cidade, mas também não havia lugar. E assim eu fico imaginando como apreensivo deve estar o coração de José, pois lembre-se que naquela época não havia maternidade e muito menos hospitais.
pois os partos eram realizados nas casas com parteiras, onde naquela situação José e Maria não tinham sequer uma casa e uma cama limpa para o nascimento do primeiro filho. E ao ler novamente esta história, eu fiquei pensando que não foi apenas há 2024 anos atrás, que não havia lugar para Jesus nascer. Pois se nós olharmos para o mundo hoje, ainda hoje muitos corações estão fechados para Jesus, pois há muitas famílias que ainda não convidaram Jesus para fazer parte de seu lar. Onde com certeza nesta noite de Natal, em muitas casas vamos encontrar pessoas trocando presentes, saboreando uma gostosa ceia, mas o principal foi deixado de lado, onde Jesus não foi e nem será convidado para a sua própria festa. E assim fiquei pensando neste texto de hoje, quantas foram as ocupações, desculpas que nós também arrumamos ao longo deste ano: estudo, trabalho, esporte, cursos, famílias, visitas. São tantos compromissos que quando chega a hora de nós irmos ao culto, bate aquela preguiça, pois estamos tão cansados que só queremos dormir ou estar em família, onde não sobra mais tempo para Jesus. E assim novamente a palavra de Deus, ela recomenda no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vocês sabem o que acontece quando o coração se fecha para Jesus? Ele se abre para o inimigo da nossa alma, que é o diabo. E vejam que Jesus também afirma lá em Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Queridos, que neste Natal Jesus possa nascer também em nossos corações, onde neste momento Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Por isso, convide Jesus para entrar. Mas ao convidá-lo, esteja ciente de que ele não vem para ser um hóspede passageiro, onde ele não vem para participar conosco de uma comemoração e depois ele vai embora. Não, mas ele vem para ficar. Ele vem para fazer parte da tua vida e da vida da tua família. Ele vem para mudar o teu lar, ele vem para mudar os teus relacionamentos, para trazer mudança na tua vida toda. Ele vem para ajudar e também cuidar do teu coração. Afinal, é tão fácil encher o nosso coração de prazeres passageiros. É tão fácil encher o nosso coração de coisas sem valor. O problema é o que nós fazemos com isso. A partir disso, não sobra mais espaço para Jesus. Que neste Natal possamos, de fato, abrir a porta do nosso coração a Jesus. Pois se assim nós fizermos, podemos ter a certeza de que a palavra de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7, se torna realidade em nossas vidas. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições,
pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E assim, chegamos ao segundo ponto. Há um lugar na manjedoura. No versículo 7, novamente nós lemos: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura. O que é uma manjedoura? Manjedoura, como muitos já sabem, é um recipiente onde se coloca a comida para o gado doméstico. Pois o lugar em que Jesus nasceu era uma estrebaria. E quem já entrou numa estrebaria sabe que este não é um lugar adequado para a realização de um parto, pois não é um lugar esterilizado e normalmente não cheira muito bem. Mas, para Deus, isso não foi um empecilho, não foi nenhum problema, pois Deus mesmo purificou aquele lugar com o seu Espírito, para que não houvesse nenhuma complicação na hora do parto com Maria e também o menino. Queridos, ao ler que Maria encontrou um lugar para dar à luz ao Salvador da humanidade, não pude assim deixar de pensar naquelas pessoas que abriram a porta do seu coração, da sua casa, para Jesus entrar. Lembrei-me também das noites de Natal na casa dos meus pais, onde eles inclusive também vão ao culto antes e depois retornam para a sua casa. Lembrei-me dos hinos que nós cantávamos na apresentação do culto infantil na igreja, de quando eu ainda era pequena, dos ensaios que nós mesmos fazíamos, eu e minhas irmãs, cantando os hinos ao tirar leite das vacas. A minha mãe adorava nos escutar cantar, e eu acho que até as vacas gostavam, porque elas se demonstravam bem tranquilas nesse momento. E assim também não pude deixar de pensar no meu próprio coração, onde no tempo da adolescência, ou seja, da adolescência, o meu coração esteve ocupado por vezes com tantas coisas inúteis, correndo atrás de falsas alegrias. E assim não pude deixar de pensar no tempo que eu perdi naquela época de estar com Jesus. Também não pude deixar de pensar em tantos corações que, embora temerosos e amedrontados em se entregar totalmente por já ter se decepcionado com outras pessoas, finalmente conseguiram se entregar aos cuidados amorosos de Jesus. E você? Você já experimentou o amor de Cristo na sua vida? Você já o convidou a entrar em teu coração, em teu lar? Já permitiu que Ele transformasse a tua vida? Jesus quer o melhor para nós também neste Natal. Ele quer nos ver felizes, realizados. Ele quer trazer paz ao nosso coração. Ele quer nos dar noites tranquilas de sono. Como diz também o salmista, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. E assim, quando penso naquela manjedoura que acolheu Jesus, penso em tantas pessoas que neste momento estão sós. Penso naqueles pais que foram também abandonados pelos próprios filhos, filhos abandonados pelos próprios pais. Penso naquelas pessoas que vivem pelas ruas sem ter um lar, um aconchego. Penso naquelas pessoas que já sofreram tanto na vida e não conseguem sequer imaginar que alguém as ama e se importa com elas. Penso naquelas pessoas que perderam tudo na enchente deste ano.
que perderam familiares, perderam amigos, perderam tudo que construíram ao longo das suas vidas. Penso também nos familiares das pessoas que estão próximo, que esses poucos dias que antecedem o Natal, perderam seus filhos, perderam pessoas amigas nas tragédias que aconteceram aqui no Brasil e mundo afora. Mas é neste momento que talvez Deus esteja falando conosco. Talvez Ele está aqui nos enviando para levar amor, para levar esperança, uma palavra de salvação para alguém que necessita da palavra de cuidado, de amor de Cristo Jesus. Em Mateus 11, versículo 28, nos é dito: Jesus procura aqueles que estão cansados e sobrecarregados de carregar as suas pesadas cargas, para assim as aliviar. E por último, eu quero falar e refletir com vocês de que o nascimento de Jesus aponta para a aceitação ou rejeição que Ele terá. Onde o texto aqui relata que Ele nasceu e foi deitado numa manjedoura, ou seja, num coxo de animais. Não nasceu em um palácio. Também diz que não havia lugar para eles na hospedaria, onde a hospedaria e a manjedoura, como já vimos, podem nos ensinar algumas lições. A manjedoura lhe deu lugar, onde a manjedoura tornou-se o lugar mais iluminado quando a luz do mundo é deitada nela. Ali que era um estábulo insignificante, de repente se tornou o céu, pois Deus estava ali. E assim aquela manjedoura tornou-se o lugar onde o Filho Divino de Deus nasceu. Cristo não nasceu em um palácio rodeado de príncipes, mas rodeado de camponeses. E a segunda hospedaria assim lhe negou lugar. A hospedaria ela estava lotada e não havia lugar para Jesus. Ali tinha muitas pessoas importantes que tinham vindo de longe para recensear-se e não havia lugar para Jesus. E assim podemos comparar a manjedoura ou a hospedaria. Com qual dos dois o nosso coração se parece? Conforme Mateus 6, 21, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Com isso, nosso coração ele precisa tomar uma decisão hoje, amanhã e em todos os nossos dias. Pois ou nós recebemos a Cristo, ou nós o rejeitamos. Adoramos Ele ou trocamos pelos prazeres transitórios que o mundo nos oferece. E assim eu concluo dizendo: Deus, na sua soberania, trouxe o seu Filho ao mundo, cumpriu a sua promessa de enviar seu Filho ao mundo para salvar o pecador, ou seja, nós. E na época certa Ele trouxe seu Filho para realizar a obra da salvação. E havia dois lugares que nós podemos fazer uma analogia com o nosso coração, onde na hospedaria não havia lugar para Jesus, já na manjedoura havia lugar para Jesus. E o seu coração? O seu coração é qual destes dois lugares? A hospedaria ou a manjedoura? Onde você vai colocar Jesus neste Natal e também final de ano e em todos os dias? Um lugar para Jesus quer ser muito mais que vir para a igreja e ouvir todos os anos sobre o nascimento dele. Pois o lugar para Jesus quer ser um estado de espírito, é aceitá-lo como Deus, Salvador e Rei. O lugar para Jesus é o mínimo que nós podemos fazer para manifestar
gratidão pelas bênçãos que Deus nos deu. Um lar para Jesus é oferecer, é obedecer à profecia, onde lhe damos um lugar quando nós obedecemos assim a sua palavra. E assim nada pode ser mais triste nesta noite do que o Natal sem Jesus. Por isso, se você sente um vazio em teu coração, deixe que Jesus preencha. Se até hoje você viveu a tua vida pensando que ninguém te ama, saiba que Jesus te ama. Ele veio e deixou a sua glória, e Ele veio habitar entre nós por amor. Se por algum motivo você tem se sentido sozinho, saiba que Jesus, Ele prometeu que estaria sempre ao teu lado. E lembre-se, se Jesus não estiver na manjedoura, nós encontraremos ali apenas palha, vazia, seca e sem vida. E se Jesus não estiver no estábulo, na estrebaria, só terá animais. Seria esse o resumo da existência? Comer, beber e morrer? Oro para que tenhamos um feliz Natal e que Jesus esteja em sua casa, em seu coração e seu coração. Amém. Desejamos assim um feliz e abençoado Natal a todos vocês.